Todos veem minha tela? Perfeito. Sim. No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força, a criatividade se une à solidez e o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra da ABS Renovação. Como toda palestra, eu faço uma breve introdução para vocês, para aqueles que são novos. Para quem não conhece, a ABS Renovação, ela surgiu com o intuito de formar o ABS de amanhã. A ABS é uma entidade sem fins lucrativos, né, que ela reúne os engenheiros de estruturas ao longo do Brasil. E seu principal objetivo hoje é fazer com que o mercado da construção civil reconheça o valor do projeto estrutural, tentando entender as necessidades do cliente, buscando o entorno justo, o retorno justo pelos serviços prestados pelos engenheiros de estruturas e muito mais. A gente entra também com práticas recomendadas aí que a ABS posta recentemente. A gente teve a do retrofit, a gente está ligado à normatização. E aí, a ABS Renovação, hoje a nossa equipe é formada por jovens estudantes. Essa equipe hoje, a maioria dos integrantes trabalham na área de projetos estruturais ou pessoas que são interessadas no ramo e querem seguir essa profissão. A gente tem feito alguns eventos ao longo do país aí em relação, tanto online quanto presencial. A gente já teve ações na Semana de Engenharia da USP de São Carlos, palestra no IFMG. A gente tem palestras programadas aí é, na Semana de Engenharia do IFMG também, o Hackathon do Mackenzie 2024, 2025 agora. Tanto quanto eventos da ABS, a gente sempre tenta participar e trazer coisas novas para vocês e também as reuniões, né? Hoje a palestra, a gente tem a honra, a nossa primeira palestra oficial com um membro da Renovação, que vai tocar, né, a Rebeca, e a gente vai ter o tema que é os desafios de obra de artes especiais em áreas suscetíveis a cheias. É hoje, 14 de maio, né? Para quem não conhece a Rebeca, eu vou apresentar ela rapidamente. A Rebeca ela é engenheira civil e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é especialista em projeto de pontes pelo IDD, professora na Universidade do Vale do Taquari, Univates, né? E em curso de pós-graduação do IPOS. Ela atua na área de projetos de estrutura com destaque na área de pontes. Ela é nossa membro da Renovação e da BPE e do Ibracon. Rebeca, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por estar junto conosco aqui na Renovação, por todo o trabalho que você tem feito aqui conosco. A partir de agora, eu passo a palavra para você e, de antemão, agradeço novamente. Muito obrigado por ter aceitado esse desafio com a gente, tá?
Boa noite, gente. Agradeço imensamente o convite. Eu me sinto honrada em estar aqui, dividindo um pouco da experiência, do conhecimento que eu tenho. Então, eu vou compartilhar a minha tela e a gente já vai iniciar a apresentação. Então, acredito que esteja tudo bem. Qualquer coisa, me sinalizem aí. Então, gente, para contextualizar, eu comecei a apresentação com algumas definições, né? Então, o que é obra de arte especial, né? Me perguntaram, mas por que tu não coloca pontes, né, no título? Ah, eu coloquei obra de arte especial. Porque obra de arte especial é uma forma mais genérica de tratar esse tipo de estrutura. Então, ela engloba tanto ponte, viaduto ou passarela. E, bom, tecnicamente falando, não são exatamente as mesmas definições para esses três tipos de estruturas. Então, a passarela, ela é exclusiva para tráfego de pessoas, ou, né, pessoas pedestres ou ciclistas. Já a ponte, eu vou ter um tráfego que pode ser ah, de pedestres, mas também de um tráfego rodoviário, ferroviário. A questão da denominação da ponte é que ponte seria uma estrutura que vai transpor obstáculo natural, né? Essa última denominação que a gente teve está incluindo aí rios, corpos d'água de uma forma geral e também vale, né? E o viaduto seria aquela estrutura que vai transpor um obstáculo artificial, que seria uma avenida, uma rodovia, uma ferrovia, né? A gente entende que as estruturas têm muitas semelhanças, mas temos essas definições um pouco diferentes para cada um. Ao longo, talvez até mais para o final da apresentação, vai ficar mais claro porque eu fiz questão de colocar OAE e não ponte. Muito bem, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de cada um dos tipos, né? Ponte, viaduto, ficando claro que a ponte teria, então, um corpo d'água ou um vale, algo natural. E o viaduto está transpondo alguma coisa construída pelo homem. Então, ah, pensando na questão das cheias, né, a gente vai ter um enfoque um pouco maior pensando em pontes. Mas, como eu falei, fica aí uma, uma curiosidade para o final, que vai aparecer um ponto para a gente pensar sobre, em relação a viadutos também. Muito bem. Então, dentro dessa contextualização inicial, eu trago aqui as partes que constituem uma ponte. Então, nem todas as pontes a gente vai perceber todas essas partes, né? Depende muito da tipologia, a gente pode ter ah, alguns elementos mais discretos, mas eu vou trazer aqui de uma forma geral. Então, a superestrutura, ela é aquela parte da estrutura que vai estar suportando diretamente a pista de rolamento. Então, enquanto usuários de rodovias, de vias, enfim, né, de pontes, viadutos, a gente tem a preocupação de seguir o fluxo, né, da via. Então, são nós, engenheiros ou entusiastas, que vamos nos pensar sobre a ponte que está embaixo, né? Mas então a superestrutura é o que vai suportar diretamente o tabuleiro, a pista de rolamento. Então, ela é composta pela laje, aí, em geral, a gente vai ter vigas longarinas, vigas transversinas. Não vou entrar na minúcia, tá, dessas definições, mas para que alguns termos fiquem mais claros, eu trouxe essa definição, né, das partes constituintes. Logo abaixo da superestrutura, então, a gente vai ter o conjunto que representa a mesoestrutura. Então, mesoestrutura se a gente for pensar em um elemento que caracterize, o elemento seria o pilar, tá? Mas, em geral, a gente vai ter também aparelhos de apoio, viga travessa, além dos pilares.
conforme eu disse, depende muito da tipologia ah, da ponte em questão, mas de uma forma geral, seriam esses elementos. E qual é a função da mesoestrutura? Ela vai receber a carga da infra, então, desculpa, ela vai receber a carga da superestrutura e transferir para infra, fundações, né? Então, além da carga gravitacional, né, os veículos, todo o peso representa uma carga vertical gravitacional. Além dessa carga, a meso também vai estar recebendo outras ações, então, ações que são em outras direções. Então, por exemplo, uma ação que estaria, né, para todo mundo, assim, entrando na tela, né, seria, por exemplo, a ação do vento, ou a ação do próprio fluxo de água que vai estar ocorrendo na parte de baixo da ponte. Então, esse é um ponto bem relevante dentro do tema que a gente vai discutir hoje. A infraestrutura, né, que são as fundações, que é o que a parte do todo que vai receber todas essas cargas e vai transferir para o solo. Então, o tipo estrutural mais comum que a gente tem em pontes são as estacas, e como a gente sempre vai trabalhar com um grupo significativo de estacas, a gente vai ter grandes blocos de coroamento fazendo essa conexão. Possível que a gente ainda tenha alguma viga de travamento entre os blocos, mas, como eu falei, de uma forma geral, seriam o conjunto das estacas e dos blocos. E, por fim, aqui eu coloco os encontros como se fosse um quarto grupo, né? Uma quarta parte da estrutura. Muitas vezes, né, esses encontros, eles vão estar conectados a outros elementos, né? Aqui, eu me passei, ó, eles podem estar conectados tanto na superestrutura, como eles podem estar conectados na mesoestrutura, ou eles podem ser algo totalmente à parte, né? Bom, tem várias possibilidades, mas qual é a função deles? Então, esse também é um ponto que vai ser chave aqui na nossa apresentação, que é os aterros, os encontros, eles vão estar protegendo os aterros do encontro aqui, do acesso da ponte. Então, os encontros têm essa função de proteger essa região da cabeceira da ponte. E isso é muito importante dentro do contexto que a gente vai discutir. Muito bem. Então, são essas partes, mas como que a gente começa um projeto, né? Como que eu vou iniciar, assim, quero uma ponte, o que que eu faço, não é? Então, é muito importante que sejam feitos estudos preliminares. Então, tem vários estudos aqui, eu só coloquei alguns que eu considerei, assim, os mais indispensáveis, né? Eu preciso conhecer o tráfego para ver se realmente eu vou precisar de uma obra de arte especial, né? Bom, uma ponte que eu vou estar transpondo algo físico, né? Por exemplo, um rio, eu vou ter que avaliar exatamente o local onde essa ponte tem que ser construída, né? Pensando que eu estou fazendo algo do zero. Então, eu preciso conhecer o tráfego, o traçado, né? Além disso, preciso fazer um estudo hidrológico. O estudo hidrológico vai dar conta aí de conhecer o corpo d'água que tem ali. Eu falo corpo d'água porque a gente pode ter um rio, um arroio, ou eu posso ter um braço de mar, né? Enfim, é muito variável o que eu posso ter na condição específica do local que eu estiver fazendo esse projeto. É essencial conhecer o solo, né? Então, aqui eu coloquei campanha de sondagens mistas para destacar, né? A gente pode fazer um estudo bem amplo, né? E seria o mais interessante que a gente pudesse fazer estudos bem amplos, mas o mínimo que a gente precisa é ter sondagem. E eu insisto, né, que a sondagem deveria ser mista, que seria uma sondagem normal, SPT até o impenetrável,
e depois disso faz uma sondagem rotativa para que a gente conheça o que é impenetrável ao SPT padrão, né? Importante conhecer os impactos ambientais, né? Às vezes eu vou estar mexendo numa área de mata, enfim, vou precisar fazer remoção de árvores. Obviamente tem um impacto social, né? Isso eu não coloquei aqui, mas existem, então, muitos outros estudos que seria desejável se fazer, mas dentro do contexto do que eu vou discutir aqui, eu listei esses e eu vou dar especial atenção para esse estudo hidrológico, né? Afinal, estamos falando de cheios. Então, o que é esse estudo hidrológico? Confesso que eu atuo na área de estruturas, então eu recebo o estudo hidrológico pronto. Enquanto projetista, né, o que eu espero de informação assim mais direta para um projeto? Eu preciso saber qual é a cota de cheia com período de retorno de 100 anos. Então, para pontes, a gente trabalha com esse período de retorno de 100 anos. Essa cota, então, quer dizer, até que nível esse corpo d'água chega, ou pode até superar uma vez em 100 anos, né? Qual é essa cota crítica, né? Bom, eu já coloquei aqui a tal cota de vestígio. Por quê? Eu falo, agora estou até aqui no Rio de Janeiro, participando, né, do Congresso Brasileiro de Pontes e Estruturas e também o Congresso Internacional da FIB, mas eu sou de Lajeado, eu moro em Lajeado, que há um ano atrás estava em todos os noticiários, porque a gente passou por situações muito críticas em decorrência das severas chuvas intensas e a elevação de rios que a gente teve na região, em todo o Rio Grande do Sul, né? Mas a região do Vale do Itacoaí foi muito afetada. Então, eu já coloquei aqui a cota de vestígio, porque o que é essa cota de vestígio? Eu vou fazer o estudo hidrológico com uma quantidade de dados, né? Às vezes a gente não tem uma série histórica interessante de registros, e eu considero indispensável a gente ter aquele momento de conversa com as pessoas do local, assim, para, de uma forma muito informal, conversar com as pessoas para conhecer realmente. Olha, como é que, né, pessoas que moram há bastante tempo, né? Como que foi a maior enchente aqui, né? Como que se comporta o rio? Mesmo sem um conhecimento técnico, essas pessoas agregam muito. E o que que a gente passou no Rio Grande do Sul foi que o valor que a gente tinha de cota de período de retorno de 100 anos, a gente teve uma cheia que extrapolou e muito esse valor. E se a gente for, a gente precisa atualizar toda a nossa análise agora, considerando esses novos dados, e, e eu não fiz nenhum, não faço, né, o estudo hidrológico, mas com certeza esses dados pontuais do ano passado, eles extrapolam muito essa cota. Então, a cota de vestígio, ela seria qual a cota máxima que o rio, o corpo d'água, atingiu. E ela vem dessa entrevista com pessoas, de procurar no jornal. Então, é uma forma mais investigativa, assim, de obter, né, esse dado. E o outro valor muito importante é da velocidade do escoamento da água numa condição também crítica, né? Num período de retorno de 100 anos. Então, por que que eu preciso desse dado? Olha só, aqui está o mesmo esqueminha que eu usei, essa figura que é bem tradicional do livro do Pixel. E vamos imaginar que o fundo da superestrutura seja essa linha vermelha. Então, eu vou colocar o fundo
né, da superestrutura da ponte, 1 metro acima da cota máxima lá que eu obtive pela análise, né, pelo estudo hidrológico. Então, eu teria sempre uma folga de pelo menos 1 metro para o rio atingir o fundo da superestrutura, o fundo das vigas longarinas, né? Então, a gente tem a ideia é a gente trabalhar com essa margem. Beleza, consegui colocar, posicionar a minha ponte, pensei no sistema estrutural e vou para o projeto, né? Vou começar a projetar. Uma das etapas essenciais é a gente mensurar as ações, as cargas que vão estar agindo nessa estrutura. E como em qualquer estrutura, a gente tem a divisão de ações permanentes, variáveis e excepcionais. Então, cada ação dessas, acho que daria uma palestra. Eu vou focar aqui nas ações variáveis e mais ainda, né? As ações variáveis, elas são aquelas relacionadas às cargas móveis, ações que vão ocorrer durante a construção, ação de vento, impulso de terra, pressão da água em movimento, efeito dinâmico, variação de temperatura. Então, aqui eu foco na pressão da água em movimento. Então, eu sei que existem todas essas ações, mas eu estou dando um enfoque. Cálculo da pressão da água em movimento, ele vai envolver 2 parâmetros. Um dos parâmetros é a velocidade da água. Então, por isso que eu preciso do estudo hidrológico. Imagine, eu estou tentando fazer um projeto mais eficiente, mais seguro, então eu preciso ter esses dados. Se eu não tiver esse dado, o que eu faço, né? Eu vou chutar um valor, como que vai ser? Então, percebam como é importante ter o estudo hidrológico, porque qualquer coisa que eu fizer sem embasamento, eu vou estar assumindo uma imprecisão, né, no meu dimensionamento. O outro fator é o fator K, ele é um coeficiente sem dimensão, né, um coeficiente adimensional, e ele está relacionado com o formato do pilar que está dentro do leito do rio, do corpo d'água. Então, existem alguns formatos que vão ser mais o formato circular. É um daqueles que vai promover um melhor comportamento hidrodinâmico, né? Não é o melhor de todos, né? Mas o formato retangular é o que vai acabar impactando mais, né? Vai aumentar mais a força que a estrutura vai receber devido à pressão de água. Então, inclusive, né, conforme o ângulo de incidência que dá dessa corrente, a gente vai poder reduzir ou não esse coeficiente. Não quero entrar nessas minúcias, é só para a gente pensar, né? E colocar isso em alguns exemplos que vão aparecer. Então, também tem a questão do efeito dinâmico. Eu posso considerar essa pressão conforme a equação anterior, mas a equação ela representa um efeito estático. O efeito dinâmico ainda seria outra questão a considerar. Então, vocês podem ver que a gente pode complexificar muito, né? E tem um outro ponto super importante que foi incluído em uma das últimas revisões, né, da 7187, que é o seguinte: quando, quando a gente tem uma situação de cheia, muitas vezes eu posso ter detritos, por exemplo, galhos, resíduos de construção, pode ter muita coisa vindo junto na correnteza. E o pilar ele é um obstáculo, né, para a água que está circulando e para todas essas coisas que estão vindo junto. Então, é bem comum de acontecer, de acumular detritos nos pilares.
E isso faz com que a área de carga que os pilares vão absorver aumente. Então, eles só vão aumentar o efeito de carga sobre os pilares, né? E isso, essa mensurar essas coisas é algo muito complexo. Então, que bom que a gente tem uma recomendação na norma, né, de uma área equivalente aqui para a gente poder mensurar essa região de absorção de carga. Bom, e agora vamos começar a falar um pouquinho do que aconteceu para trazer casos e trazer discussões, né? Vou trazer algumas perguntas que eu mesma me faço, algumas respostas que eu já tive. Aqui a gente tem uma foto bem emblemática lá da região, a cidade de Lajeado. Aqui, gente, eu sei que vocês não sabem, mas aqui tem uma ponte, ela começa mais ou menos por aqui, vai até do outro lado. Então, só dá para ter uma percepção de que tem uma ponte ali, porque tem um monte de coisas presas aqui, né? A gente vê que a correnteza fica diferente, né? Então, situações críticas como essa, né? Quais são as reflexões que a gente tem que fazer daqui para diante para minimizar os impactos, né? Dessas condições severas aí que estão acontecendo com a natureza. Então, pessoal, primeiro ponto, assim, super desafiador, tá? Aqui a gente tem duas fotos para dar a magnitude do que a gente pode ter de variação de nível de água. Então, a cota normal desse rio, eu sei que para vocês eu dizer 13 não significa muito, né? Mas vamos por comparação. A cota normal desse rio nessa região aqui é 13 metros, tipo assim, ó. Quando ele chega em 19, já é considerada inundação e toda a região, né, fica ciente, é avisada em rádio, tudo, porque as pessoas que moram nas regiões mais próximas do rio, elas já sabem a cota da sua casa. Então, elas já sabem, bom, quando chega em tal cota, eu tenho que sair de casa. Isso pode parecer muito estranho, mas numa região como o Vale do Taquari, isso é uma realidade. E, bom, as pessoas aprenderam a conviver. A questão, né, que nos pega de surpresa é que na inundação de maio de 2024, cota chegou quase 34 metros. Então, assim, ó, mais que duplicou o nível do rio, né? Não vou dizer que triplicou, mas assim, foi um aumento muito significativo. Se eu colocar a realidade de Porto Alegre, por exemplo, Porto Alegre teve um aumento, eu não tenho o valor assim certo na minha cabeça, mas que não, o aumento do nível do Guaíba não chegou, não passou de 5 metros, ou pelo menos não passou de forma significativa. Mas, como é uma região muito plana, significou um desastre também, né? Só que quando a variação do nível do rio ela é um pouco menor, né, em termos de altura, se torna talvez mais eficiente pensar em sistemas de contenção, né? No caso aqui dessa região, é um aumento muito grande, né? Então, ah, sim, surgiram ideias de construir muro hum, ao longo do rio aqui, mas não faz sentido, né? Para esse aumento de cota, enfim. Mas vamos lá, como que ficam as nossas estruturas viárias nesse contexto, né? É importante colocar que essa rodovia que está aqui, ela é uma rodovia que praticamente atravessa o Rio Grande do Sul na transversal, né, de leste a oeste.
Então, é uma rodovia de grande importância, não só para a região, mas para todo o estado, né? Inclusive, ela é denominada como rodovia da produção, porque circula muitos produtos por ela, não só pessoas, né? E aqui uma outra imagem dessa mesma região, pouco depois, né, quando o rio já estava começando a voltar no nível, né, reduzindo o cota. Então, aí vem a pergunta. A análise dos efeitos de água em movimento, essa pressão de água, a gente se preocupa só para a ponte, porque a ponte passa água embaixo. E o viaduto? O viaduto, aí vai transpor uma via. Mas e nesse contexto? Olha só, aqui é uma ponte, aqui é um viaduto. Eu sei que está passando água, mas é porque aqui ainda não tinha voltado, o rio não tinha voltado totalmente para o leito normal, usual dele. Então, bom, aqui esse viaduto ele recebe pressão de água, sim, né? E as estruturas que tem aqui, elas são estruturas projetadas há mais tempo, né? Há vários anos. Então, eu acredito que não tenha sido considerado, mas a minha reflexão é daqui para adiante, né? Então, aqui é uma outra imagem do viaduto, ó. Imaginem que eu estou aqui embaixo, tá? Olhando para o viaduto. A água, ela passou lá em cima, aqui, ó, tá vendo? Tem vários. Isso foi logo depois, né? Assim, uns dias depois. Então, esse viaduto tava com a água passando por cima da estrutura. Ele nem ficou visível naquela foto lá, com o máximo da cota de alagamento. Então, hoje a gente trabalha muito com essa cota de vestígio, porque ela o que aconteceu em maio fugiu muito dos valores que a gente tinha numa série, né? A gente já estava tendo cheias mais significativas. A gente teve evento em setembro de 2023, que foi, para nós, foi um choque. Em maio, em maio de 2024 foi ainda pior. Mas a gente tem esse registro, mas atualmente acaba que a cota de vestígio ela se sobrepõe aos estudos hidrológicos que, por vezes, talvez vão mostrar uma cota ainda muito maior. E como que a gente fica no meio disso, né? Então, novas pontes, elas vão ser projetadas com uma cota de vestígio, considerando o valor de maio, as novas. Então, aqui eu trago um exemplo. Aqui é uma outra rodovia, é uma ERS, a RS 130, e bem aqui tinha uma ponte. Essa ponte, ela foi levada. Então, é uma ponte numa rodovia, assim como a anterior, né? Não é uma ponte, inclusive essa rodovia, ela tem, né? Tem uma concessionária que toma conta, né? Opa. E aqui a gente tem a nova ponte, tá? Eu peguei uma foto um pouco antes da inauguração, ela foi recém-inaugurada. Eu não comentei, né? Mas é na RS 130 que liga Lajeado a Arroio do Meio. O que foi feito nessa ponte? Então, ela foi, o nível da pista está 5 metros acima do nível anterior, tá? Aí a gente pode pensar, tranquilo, é óbvio, mas isso é óbvio. Pois é, sim, mas o que significa 5 metros acima? Então, tem a fala aí, essa informação eu tirei da fala do engenheiro responsável, né, pela EGR, que é a empresa responsável pelo trecho. Ele comentou que no centro de Arroio do Meio é a cidade, né, uma das cidades desse lado aqui do rio, tem duas coisas que estão acima do nível da pista: o sino da igreja e uma torre de transmissão. Então, vejam que
pode parecer óbvio, é só elevar a cota, mas olha o quanto isso representa, né? Um parênteses, talvez as nossas cidades estejam no lugar errado, mas agora já existe todo um desenvolvimento, como que a gente vai lidar com isso, né? E aqui eu mostro um vídeo. Olha só, gente, vou mostrar um vídeo que eu mesma fiz, tá? No dia da inauguração. Isso aqui é a ponte que foi arrastada, ponte que existia. Ó, aqui está outro pedaço. Aqui atrás tem uma ponte secundária que a gente ficou utilizando. E aqui é o dia da inauguração. E foi bem emocionante. Eu que sou amante de pontes e moradora da região. Nem preciso dizer que correu umas lágrimas. Foi bem emocionante. E as pessoas se apropriando de novo desse espaço. Tá? Bom, isso é numa RS, né? Numa rodovia estadual. Como que a gente faz dentro da cidade? Eleva a cota. Agora, olha só, essa imagem aqui é do município de Estrela, né? Inclusive, né, aqui, né, essa edificação é dos meus pais, então ninguém passou ileso, né? Aqui, ó, tem uma ponte, não dá para ver. Aqui tem uma rua, tem várias casas, então não é simples dizer que eu tenho que levar essa ponte aqui para cima. Não faz sentido. O bairro todo, né, tá em outra cota. Então, o que que a gente faz pensando novas pontes nessa região? Depois eu vou falar das existentes. Então, não é simples sempre elevar a cota. Então, bom, né? Vou trazer um exemplo de uma ponte nova que realmente foi construída num lugar e que a gente discutiu muito sobre essa elevação de cota. Essa ponte aqui, então, eu botei provisória entre aspas, era uma ponte que era num formato provisório que ficou por muitos anos e ela estava muito deteriorada. E foi removida e foi construída uma nova. Durante o processo de construção, né, aconteceram 3 enchentes muito grandes, né? Uma delas foi a de maio. E aí a gente estava trabalhando com a cota, né, da última enchente que a gente tinha, que era de setembro de 2023. E foi feito todo o projeto pensando nisso. Então, essa linha azul, eu sei que não dá para ver detalhes aqui, mas essa linha azul, ela representa o nível da água para aquele período de retorno de 100 anos, né? E aí, 1 metro acima ficou o fundo das vigas do tabuleiro. Então, quer dizer que o piso, né, pista estava no 33 metros. E a cota que chegou esse arroio aqui, que é junto ali na região, foi quase 34. E aí, rasga esse projeto e começa do zero, mas ele já estava sendo executado, né? Então, elevar a ponte do 23 para o 33 já foi 10 metros, né, gente? Então, isso já representou muito. A gente ia levar mais? Poderia, mas, bom, a gente já estava no meio de um processo. E foi feito, né, se discutiu muito sobre, mas a obra foi finalizada com essa elevação. Porque, como eu falei, nem sempre é uma coisa simples ficar elevando a cota das pontes. Eu sei que tecnicamente pode estar incorreto fazer uma ponte inundada, né, que possa ser inundada, mas a gente não pode, acho que a gente tem que ter uma visão muito mais abrangente que isso. E aqui até eu sou muito entusiasta do assunto, eu fiz até gravação aqui, passando ali, tem todo um aterro aqui que foi feito, foi ajustado, talvez não, né? Não estou aqui para discutir se foi a melhor ou pior forma, mas foi elevada a cota, teve um aterro significativo a ser feito aqui, né? E
aquela estrutura que vocês viam foi substituída por essa aqui em concreto, protendido, né? Atendendo requisitos de segurança em condições muito mais seguras do que o que a gente tinha antes. Bom, e aí? Já está aqui, ó, uma estrutura resiliente. Então, novas pontes, a gente vai, como que a gente vai fazer? Então, em muitos casos, não é viável fazer as pontes fora da cota de inundação, né? E aí, a gente pode conceber novas estruturas pensando, então, na tipologia mais adequada e na ação de pressão de água que tem que considerar. Porque essa é a ideia das, né, estruturas resilientes, né? Que a gente, que elas possam continuar em uso mesmo depois de uma situação crítica. E aí a pergunta, a gente vai aplicar essa pressão na superestrutura? Qual o valor da pressão de água, mesmo que a gente usa para o pilar? Tá? A gente fala muito, aparece muito esse termo, mas como é isso na prática, né? Como são essas estruturas resilientes na prática? Aí esse vídeo também é para reflexão. Olha só, aqui é uma ponte, aquela bem grandona que eu mostrei perto da van, com a condição lá crítica do rio, ainda não tinha passado água por cima da ponte. E olha só, a gente consegue ver que é uma pressão significativa, vindo muito galho, muita coisa. Como é que a gente vai mensurar essa carga? Né? Pensando numa maneira bem prática. Eu não tenho resposta para tudo, tá? Já vou adiantar. Vou tirar aqui. Olha só, gente. Esse vídeo é super impactante. Nessa mesma ponte, uma balsa se desprendeu lá na cota mais a montante da ponte, uma balsa de extração de areia, e ela bateu na ponte. Aqui tá a ponte, né? Faz tipo o Titanic, ela sobe e aí ela desce. E assim, a gente assistiu isso e não tinha nada, não sei, não sei se tinha algo que pudesse ser feito naquele momento, mas depois a balsa foi encontrada um pouco mais adiante, a ponte não caiu, ela ficou. Talvez isso seja um ótimo exemplo de uma estrutura resiliente, que com certeza precisou passar por reparos, gerou muito transtorno para a região, mas teria sido muito pior se a ponte tivesse caído, né? Então, nessa lógica, né, da gente tentar trabalhar uma tipologia mais resiliente, porque atualmente a maior parte das pontes ela é simplesmente apoiada sobre, sobre os pilares. A gente tem as vigas principais se apoiando sobre os pilares. E aqui é uma foto da etapa de construção de uma das pontes que eu mostrei para vocês. Aqui está caída, que está em construção. Chama atenção, ó. Esse pilar é um novo pilar, esse é um pilar que ficou. Dá para perceber a magnitude da diferença, né? O tanto de pilar a mais que foi feito. Aqui até a situação não é bacana, mas foi interessante ver até o tipo de armadura que se utilizou nessa estrutura aqui, né? Tecnicamente falando, né? Não em relação ao desastre. Então, aqui deu para fazer uma estrutura mais alta. E aí, ela permaneceu na tipologia em que a gente apoia as longarinas sobre os pilares, porque eu consegui fugir da cota de inundação, né? Mas quando eu não conseguir fugir, talvez eu tenha que pensar em outra forma, né? Talvez eu tenha que ancorar melhor a ligação entre viga e pilar, né? E outra questão importante, que eu já estou passando aqui o horário, é em relação aos encontros, né? Aquelas estruturas que ficam nos acessos das pontes. E aqui eu também vou pedir a licença para mostrar um breve vídeo. Olha só.
Isso aqui é gravação minha assistindo TV naquela agonia. Olha só, aqui tá a ponte, tá? Na verdade é um viaduto. E aqui, ó, tá os encontros. E aqui deveria ter uma rodovia. E, deixa eu passar. E o rio passou e levou o aterro, né? Claro, aqui é uma situação muito crítica, mas a gente teve muitos problemas desse tipo. A ponte ficou, o aterro na cabeceira da ponte foi embora, e aí eu preciso, como que eu vou restabelecer? Aqui teve uma super operação para fazer essa interligação, onde se uniu forças para jogar ali, movimentar caminhões para refazer essa cabeceira, né? Então, é bem o que é o ponto mais crítico, eu diria, assim, em termos de ponte, que é lá aquela região da Havan, que apareceu já em outras fotos aqui. Né? Então, isso aqui foi restabelecido. Mas e como é que ficou essa estrutura aqui? Né? Então, ó, essa estrutura, a gente tem uma ponte de cada lado, né? Num dos lados foi totalmente comprometido, tá? Isso aqui teve que ser totalmente refeito. Do outro lado, não. Que bom, né? Pelo menos um lado ficou. Então, o tráfego ficou seguindo por aqui, e depois, desculpe, por aqui, e depois se restabeleceu esse encontro aqui e se refez o aterro. Né? Então, numa emergência, foi possível restabelecer o tráfego, mas de forma plena, então a gente teve mais tempo para reparo. Então, a importância aqui, ó, fica uma laje de transição dentro desse encontro, e ela serve para auxiliar na proteção desse encontro. Não estou dizendo que se tivesse, nesse caso, teria suportado, porque foi uma situação muito crítica, mas que, em alguns casos, sim, a gente percebeu que o fato de eu não ter os elementos do encontro como a gente tem hoje, fez com que eu perdesse ali esse acesso, essa região da cabeceira. Porque hoje a gente trabalha com um conjunto de elementos estruturais que foi evoluindo com o tempo. Então, essa questão que eu falo agora da laje, que fica aqui nesse acesso, é uma laje sobre o solo, isso é algo relativamente novo. Eu vou chutar aqui, talvez, de 30 anos para cá. Essas estruturas aqui, elas têm mais ou menos a cidade ou mais. Então, se elas, no caso delas, se elas não tinham, é porque na época não se fazia no projeto. Mas hoje, pensando em novas pontes, a gente deve fazer, tá? Tentar proteger essa região dos acessos das pontes, para a gente não ter a perda de ligação da via com a ponte, né? Aqui, ó, perda de material foi muito comum acontecer, é muito comum acontecer quando a gente tem correntezas fortes, né? Aqui também problema na região do acesso ali, as pessoas continuaram trafegando aqui, né? Porque, enfim, numa situação crítica, onde aparentemente não parecia caído, se continuou utilizando o local. Mas, claro, foi rastreado os problemas para fazer as melhorias necessárias. Aqui também, né? Uma ponte super antiga, essa é uma que estava totalmente submersa, e que a ponte em si aparentemente está bem, mas eu preciso garantir a proteção aqui dessa região, senão eu vou começar a ter uma erosão que vai avançar na pista, né? Bom, eu estava com receio de que ficasse muito curto, por isso eu acrescentei algumas coisas aqui ao final, mas eu vou resumir para que a gente tenha aí talvez uns 5 ou 10 minutinhos para ainda deixar aberto para vocês poderem fazer seus questionamentos. Tá? Falei muito de Ponte Nova, porque o que eu entendo, né? A gente pode ter a perda de alguns elementos, de algumas pontes, e a gente tem que fazer novas. Ou a gente vai precisar conectar locais que antes talvez não eram necessários e que, bom, agora vai passar uma via por ali, eu vou ter que
pensar na ponte. Então, isso tem que estar tudo no radar. Mas a maioria são as existentes, né? E aí, o que a gente vai fazer com elas? Então, o primeiro passo é entender o que aconteceu, como elas estão. E por mais óbvio que isso pareça, a gente, infelizmente, enquanto Brasil, né, não tem a cultura de vistoriar as estruturas. Então, existem normas que nos colocam na posição, né, nos obrigam a fazer essas vistorias, mas nem- não é uma realidade, né? Então, a gente teria as inspeções para entender como as pontes estão e criar um plano de intervenção. O que que eu vou reforçar, o que que eu vou precisar reconstruir, né? Porque a frase que eu ouvi de um professor, e eu repito, né? A ignorância é a mãe da tranquilidade. A gente acha que está tudo bem só por não saber de fato o que está acontecendo. Então, é essencial que a gente saiba. Eu coloquei aqui como exemplo, né, que a população se movimentou para restituir muitas ligações, no caso aqui do Rio Grande do Sul. E, claro, era uma emergência, mas agora a gente precisa ter um olhar técnico para ter uma ação de longo prazo e que atenda todas as normativas, porque no momento de emergência, a gente às vezes não vai olhar para todas as questões técnicas, mas a longo prazo a gente precisa sim, porque a gente precisa garantir um nível de segurança adequado para todas essas estruturas, até para que, infelizmente, né, pode acontecer eventos desse tipo novamente, a gente esteja melhor preparado. E, assim, pode parecer um pouco insistente, né, continuar falando desse assunto, mas eu acho super importante a gente continuar falando desse assunto, não para a gente lamentar, né? Não é sobre isso, é sobre a gente não deixar o assunto morrer e se acostumar com isso, porque a gente precisa se preparar melhor. Infelizmente, a gente está tendo, o Brasil é um país muito grande e que a gente sofre muito com eventos climáticos que estão parecendo cada vez mais extremos e a gente precisa se preparar, porque isso pode acontecer de novo, né? Racionalmente falando, claro que ninguém deseja isso. Aqui até tem uma cartilha que a gente montou, uma colega minha, Helena Quadros, ela teve a ideia, a gente envolveu outras pessoas voluntárias, no sentido da emergência. Isso aqui era sobre emergência, não era sobre uma ação a longo prazo. Era do tipo assim, quando baixou a água do rio, eu vou passar naquela ponte. Calma, será que tem alguém da vizinhança, alguém engenheiro que possa dar uma olhada para ter uma primeira análise expedita, assim, sei que requer uma análise mais aprofundada, mas uma, uma análise, mesmo que seja mínima, para dizer que pode ou não passar, para evitar problemas ainda maiores, né? Isso com certeza não dispensa toda a inspeção normativa, mas era realmente algo da emergência, tá? E aí, né, precisa se fazer inspeções de acordo com a norma e elas deveriam ocorrer todos os anos. Nessas inscrições, a gente preenche todas as informações da obra que a gente está analisando e a gente vai dar nota de 0 a 5. 0 é muito crítico, assim, ó, devo interditar. E 5 é uma nota ótima, tá? Então, eu vou analisar todas as partes que constituem a ponte sob 3 pontos de vista: o estrutural, o funcional e a durabilidade. E a nota dessa ponte vai ser a menor de todos os valores atribuídos. Então, deveriam ser feitas essas vistorias para a gente precisa organizar a documentação dessas pontes, para que a gente tenha uma base de dados e poder entender quais são as intervenções a serem feitas. E é muito importante que se tenham profissionais qualificados e capacitados para fazer esse tipo de trabalho, né? Então,
porque algumas pontes elas vão ter que ser substituídas. A gente ainda tem muita ponte de madeira ou pontes que estão com algum problema estrutural, latente, que a gente sabe que só vai piorar, não é? Então, a gente precisa agir para não ser pego de surpresa, né? Então, só para finalizar, as pontes novas, né? A gente vai tentar construir ela fora da região de inundação. Se por questão maior não for possível, a gente precisa pensar que essa estrutura vai sim receber esse tipo de, ela pode receber esse tipo de ação, e eu preciso fazer uma estrutura que suporte essa ação. Eu vou tentar seguir todas as normativas, claro que às vezes a natureza nos surpreende de uma forma negativa nesse caso, mas a gente pode, enquanto profissional, atender todas as normas e se precaver para tentar fazer o melhor projeto possível. E para as estruturas existentes, vistorias, para que a gente entenda o que está acontecendo com elas, qual é a intervenção necessária, quais precisam ser substituídas, né? E a gente tem um longo caminho aí para percorrer. Gente, agradeço muito a atenção. Eu queria ter falado só 40, 45 minutos, mas é um tema que eu tenho muito interesse e por isso acabei me estendendo. Eu peço desculpas. Rebeca, muito obrigada, viu, por todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. E muito obrigado por ter aceitado o desafio aí com a gente. Foi a nossa primeira membro da ABS Renovação a fazer uma palestra completa aí. A gente já abriu com chave de ouro, eu acho que todo mundo concorda aqui. Eu vou ver o chat aqui se alguém teve alguma dúvida, porque daí a gente já vai estende mais uns 5 minutinhos só para a gente ver o que o pessoal fala. Aqui no chat, o Renato mandou assim: Rebeca, boa noite. Sou de Roca Salles e vivi de perto essa situação. Parabéns pela palestra e por trazer esse tema tão importante. Uma pergunta: o acúmulo de detritos é considerado para o aumento de áreas para a transmissão da carga dinâmica da água para o pilar? Mas há alguma verificação quanto ao impacto desses detritos nos pilares? Pergunto até para explorar para edificações, pois como engenheiro estrutural, observei que muitos dos colapsos das estruturas se devem ao impacto de detritos e não apenas à pressão da água. Esse, olha, talvez esse seja o ponto mais sensível, né? Porque a gente pode mensurar alguma coisa com uma norma atrás ali, né? Mas eu não conheço nenhuma referência normativa e eu entendo que para fazer uma análise desse impacto, primeiro eu precisaria saber, vamos dizer assim, o peso, né? O peso gravitacional, a velocidade que isso está escoando, para poder fazer uma estimativa. Mas olha como isso é complexo. Eu, eu não sei se a gente um dia vai, tomara que sim, né? Que a gente tenha uma resposta do tipo, considere tal valor. E então, acho que, como comunidade técnica, a intenção é cada vez trazer esses temas para discussão, mas eu vejo que não existe um consenso, e se eu desejar fazer essa análise, com certeza eu vou ter um trabalhão, né? Porque não é uma coisa muito, não é uma coisa simples. Eu preciso fazer uma análise dinâmica, e essas análises dinâmicas, normalmente, a gente aprende a fazer em cursos de mestrado, doutorado. Então, infelizmente, a resposta é não tem nenhuma verificação ah, normativa ou pega aquela referência e faz dessa forma, porque é algo muito imprevisível, né? Vamos lá. O Tony mandou o seguinte: boa noite, Rebeca. Semana passada eu passei por São Sebastião do Caí, aqui no Rio Grande do Sul, e fiquei impressionado com o estado das cabeceiras daquelas pontes estreitas que interligam os dois lados do rio Caí. Acredito que isso teria que ser inspecionado.
acho que o Tony colocou muito bem, né? Eu confesso que, como usuária e conhecedora do tema, quando eu estou circulando por uma rodovia, eu me pergunto assim, nossa, que bonito, tá, né? Pode ser que o pavimento tá bom, que tá sendo uma viagem tranquila, mas aí, de repente, a gente não sabe como que tá o estado da ponte que tá ali. E independente da cal, o que gerou os danos na estrutura, né, que eu falei enchente, no Vale do Caí também teve, mas a gente tem exemplos de pontes que, entre aspas, né, caíram do nada. Não caíram do nada, mas para quem estava circulando lá, pessoas que não tem nada a ver com essa tomada de decisão, elas estavam trafegando e, de repente, a ponte caiu. Então, isso é muito assustador, que isso realmente pode acontecer e que, infelizmente, né, a gente não está tendo, a gente, acho que aqui também não é uma crítica, mas é um ponto muito sensível. Tem pessoas responsáveis nos governos que deveriam estar olhando para essas questões, né? Então, eu não quero entrar nesse assunto, mas a gente percebe que tem rodovias que estão tendo um cuidado bem maior, porque elas têm um acompanhamento, e outras que, assim, vai chegar numa situação degradante e que eu vou dizer o que eu faço enquanto usuária, tá? Quando eu tenho uma conexão com alguém, passei num lugar, eu vi uma coisa que está estranha e eu conheço o fulano que trabalha na prefeitura, eu conheço, eu mando mensagem. Assim, minha família é da cidade de Estrela e eu conheço, então, muitas pessoas da prefeitura. Eu já atormentei eles muito e, enquanto engenheira, já fiz também alguns laudos, alguns materiais até de forma gratuita para eles poderem entrar com essa documentação para pedir recurso para tentar melhorar a condição daquilo. Mas, assim, a gente é uma gota no oceano, né? Então, talvez fazer um vídeo, quem consegue se manifestar, que se manifeste quando vê algum problema. Mas às vezes a gente se vê meio que de mãos atadas, isso é bem difícil, né? Parabéns pela iniciativa de elaborar esses materiais. A gente, assim, a gente que está no dia a dia com você, a gente vê o quão entusiasta você é do assunto. Parabéns pela iniciativa. E tenhamos mais Rebecas por aí, né? O Hum. Renato complementou o que ele havia falado. Ele falou o seguinte: vejo em algumas normas internacionais que há hipóteses para considerações de impactos de detritos para eventos de tsunami. Talvez seria importante haver alguma adaptação para os nossos casos de enchentes. É, concordo, Renato. Eu confesso que eu não conheço essas normativas que tu falou, mas assim, fica até um convite, né? A gente tem, né? Inclusive a ABS é responsável, né, por estar organizando, né? De tempos em tempos a gente tem atualizações normativas, né? E, e todos os engenheiros podem participar das reuniões. Obviamente não tem uma remuneração para isso, mas sendo do meu interesse, eu posso participar das reuniões, trazer contribuições, mas em geral, né? Sim, a da ABNT. Uhum. Em geral, a gente precisa não só ter uma norma internacional e dizer vamos adicionar isso. Eu entendo que o Renato justamente está dizendo, vamos nos basear. E aqui fica uma provocação não só para a ABNT, né, não só para todos que estão assistindo. A gente precisa levar essas questões também para dentro das universidades que têm programas de pós-graduação, para que a gente possa fazer estudos desse tipo e poder entender a realidade regional ou do Brasil, se a gente conseguir fazer adaptações de norma e, e mesmo internacionais, para a gente aos poucos ir incluindo essas questões nas normas brasileiras. Mas o caminho seria esse, a gente ter grupos de estudo que possam analisar essas questões e trazer para discussões dentro de grupos, ah, né, grupos
me fugiu a palavra, mas os grupos que discutem a atualização normativa, né? Que a gente sempre tem vários grupos em andamento, e quem tem interesse, né, buscando, acho que no site da ABS, no site da BNT, vai saber quais são os comitês que estão em discussão, né? Mas o caminho é longo para a gente nesse item, né? Acho que a gente pode falar que todas as normas a gente tem essa questão, né? Que a gente tem esse caminho, precisa sempre tá discutindo. Rebeca, seu e-mail, você tem ele para deixar Tá aqui, disponibilizado para o pessoal aí? claro, Caso alguém tenha dúvida, já ele mandei aqui vai. no chat, podem me contatar, gente, acho que eu tento ser super acessível, né? E quando eu posso contribuir, eu fico entusiasmada, inclusive, para poder responder. Rebeca, eu acho que o pessoal já finalizou com as dúvidas. Eu te agradeço mais uma vez por ter topado esse desafio, por estar com a gente na renovação, por todo o trabalho que você tem feito com a gente aí, que às vezes o pessoal não vê porque não estão no nos bastidores. Muito obrigado por tudo mesmo, tá? Essa palestra eu acredito que foi muito enriquecedora para todos nós aqui. Posteriormente, ela fica disponibilizada no YouTube. A gente pode mandar também até para os seus alunos. E só lembrando para o pessoal que está aqui, a gente que não fez que fez a inscrição pelo Simpla, a gente está emitindo certificado. Só toma cuidado com o nome que vocês colocam aqui no Zoom, porque pode ser que depois eu não consiga enviar o certificado por e-mail para vocês, porque eu preciso validar, tá? E já finalizando, a Nayara também mandou para você parabéns pela palestra. Pessoal, muito obrigado, Rebeca, obrigado, boa noite. A gente se vê na próxima palestra mês que vem. Rebeca, a gente continua conversando. Até mais, pessoal. Obrigado, viu? Obrigada, gente. Um Até mais, abração. pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos.